Dando continuidade ao painel Energias Renováveis, Eólica e Solar, teremos agora a apresentação com o tema Membranas Reutilizáveis de Silicone na Fabricação de Peças de Grande Dimensão. O Chico Antunes, que é sócio-diretor da Green Composites no Chile e atua como consultor especialista em produção eficiente de materiais composites, tanto na América Latina como na Europa. Então, Chico, é um prazer ter você conosco. Te desejo uma excelente apresentação. Bom dia a todos, o prazer é todo meu estar aqui, Simone, agradecer a oportunidade de poder estar falando sobre as membranas e compartilhando conhecimento, como a gente viu na palestra anterior, falando de adesivos e muita coisa, muita inovação. Para te mencionar um pouquinho a coisa, eu comecei a trabalhar com conhecer composites em 1977. Eu acho que a maioria que está me assistindo nunca não estava nem por aqui nesse mundo ainda, mas aí a gente começou a ver e acompanhar a evolução, e a evolução tem sido bastante grande. Tá? O meu tema hoje é falar com vocês sobre a utilização de membranas em trabalhos de grande dimensão. Então a gente vai falar especialmente do trabalho que a gente faz com a Alan Harper, que a gente no Chile é representante da Alan Harper, também a Green Composites representa a Alan Harper lá, nessa tecnologia. Então eu quero falar para vocês, mostrar um pouquinho do que é o trabalho e a gente ir discorrendo sobre o assunto e estar aberto a poder falar do tema. Tá? Aí está Mr. Alan Harper, que é o homem que criou esse sistema de trabalho com as membranas. Né? E, para contextualizar um pouquinho, como é que a gente chegou no Alan? Em 2010, eu vi o Alan trabalhando com essa membrana. Ele já tinha trabalhado com RTM Lite, eu já conheci o Alan das máquinas, e vi ele trabalhando com isso. Não acreditei, porque também não tinha acreditado no passado na membrana de silicone. Tá? Em 2011, eu voltei a JEC e encontrei ele outra vez, e aí sim ele já tinha uma solução que me pareceu boa. E essa solução dele a gente levou para aplicar no Chile. Tá? E aí, a primeira foto já mostra o tamanho de uma grande membrana, né? Bastante grandota, foi a primeira maior zona que ele fez, ele ficou bastante feliz, mas depois disso a gente levou para o Chile. A equipe da Alan no Brasil, o próximo slide, por favor. Tá, a Alan Harper, para contextualizar um pouco mais, está em 50 países no mundo inteiro, tá? Em todos os ramos, automobilística, tem coisas na aeronáutica, tem coisa na eólica, tem coisa na automobilística e assim vai. 50 países, e no Brasil nós estamos há 6 anos. A Alan Harper está há 6 anos no Brasil, instalando as membranas de silicone. Tá? Essa é a equipe que aparece aí, é a equipe da Alan com alguns clientes, tá? Como a Grale, por exemplo, que é um grande parceiro da Alan Harper. Aí a gente vê a fabricação são 2 casos que eu vou comentar. Essas coifas gigantescas, que tem uma história interessante, que são as primeiras grandes peças fabricadas com a membrana de silicone, que foram fabricadas no Chile, numa empresa chamada Fibrovent, na qual eu era o diretor e sócio. E a outra são nacelles eólicas fabricadas na Espanha. Tá? Com as membranas a gente pode fabricar qualquer coisa. Qualquer mercado a gente atende, e em qualquer mercado a gente vai conseguir uma redução bastante considerável de custo, de resíduo, de mão de obra, e vamos aumentar muito a velocidade. Né? O que a Alan Harper tem? Qual é a diferença dela? Ela não é uma fabricante de silicone. Se você perguntar, não, nós não fabricamos silicone. Nós compramos o melhor silicone para a nossa aplicação. O silicone é produzido baixo as nossas normas, as nossas necessidades. Então, por isso que a gente diz que o silicone nosso resiste, porque ele é provado e reprovado, e se ele não anda, a gente tira fora, todos os lotes são provados em todas as circunstâncias. A gente faz o quê? Nós podemos fabricar a membrana para vocês,
nós podemos ensinar vocês a fabricarem as membranas, tá? E nós podemos temos a distribuição de todo o que é material, todos os acessórios, fazemos o projeto inteiro da sua membrana, com todos os acessórios, com tudo, e prestamos consultoria na hora de você implementar isso na sua empresa e colocar para rodar o sistema. Tá? É um sistema que realmente vai ganhar. Se você der uma olhada no YouTube, você vai encontrar um monte de exemplos da gente falando e fazendo demonstração do que é e como pode funcionar as membranas. Aí são algumas fotos da nossa instalação, do nosso galpão, onde a gente tem uma pequena estrutura para trabalhar com moldes e contramoldes, tem as máquinas, tem tudo lá, tá? Onde a gente pode mostrar para vocês como funciona a membrana. Como funciona? Vamos contar um pouquinho. Ela é baseada no uso de um contramolde de silicone fabricado com molde pré-calibrado. Então, você tem sua peça lá com uma espessura de 5, 2, 3 milímetros, a gente calibra isso, fabrica a membrana sobre o seu molde, e é um contramolde que é flexível, ele é autodesmoldável, porque o silicone não pega com a fibra, e é reutilizável. Então, a gente consegue produzir muitas peças com a membrana de silicone. O pessoal da Alan fala que na resina de poliéster você consegue produzir até 500 peças, eles garantem isso. Tá? Eu, por experiência própria, produzi mais de 800 e sei de gente que produziu mais de 2.000. Então, dependendo do trato e do volume e como você trabalha, essa vai durar muito tempo. Tá? O processo, basicamente, aí a gente vê, pode deixar nessa, processo VPI, na que estava, por favor. Isso, o processo qual é? A gente construiu a sua membrana, tá? Em cima do seu molde. Eu tenho 3 formas de trabalhar. Uma, eu ponho o gel coat, coloco a fibra no molde bonitinho, ponho a membrana até uma metade, pego a quantidade de resina calculada e jogo dentro do molde. E realmente jogo dentro do molde. Fecho a membrana, aplico o vácuo, e o que vai acontecer? A pressão atmosférica vai estar empurrando essa resina, o vácuo vai estar tirando o ar, criando vazio na fibra, e a resina vai ocupar esse vazio. E aí a sua peça está pronta. Então aí a gente pode jogar com um monte de variáveis. Outra forma de fazer, quero fazer uma infusão. Beleza, vamos fazer uma infusão, então você pode fazer com uma máquina, injetando resina, as máquinas que são usualmente existem aí para fabricação com RTM Light, são máquinas que você pode aplicar tranquilamente, ou até com um funil. A gente instala um bico na entrada do seu molde, na posição que precisa ser, eu ponho um funil ali, jogo a resina dentro do funil, tiro uma tampinha, a resina vai fluir, eu tampo, fiz a infusão. Mas é importante, a gente fala de fazer infusão, aí aparece, veja, na primeira foto você vê a conexão de uma máquina para injetar, na segunda foto você vê um funil, e na terceira você vê o balde. Essa terceira é fibrovente, essa era onde eu produzia. Se você olhar no slide, na foto do centro, você vai ver que tem uns canais. Tá? Esses canais são os que a gente chama de morphing runner. Você vê que nele tem uma mangueirinha azul ali atrás. O que essa mangueirinha azul está fazendo aí? Essa mangueirinha azul, eu aplico vácuo nesse canal, esse canal abre, eu coloco a minha resina, a resina entra pelo canal, começa a esparramar, eu tiro o vácuo, esse canal aplasta. Então, eu não tenho marca do canal na minha peça. E não tenho que retirar nenhum condutor de resina da minha peça está pronta. Tá? Morphing é um caminho que a gente tem para melhorar a sua infusão sem precisar de muito material auxiliar. O terceiro é o balde mesmo. Essa peça é uma peça de 10 metros por 1,60. Tá? E é um processo legal. Eu vou falar mais um pouquinho do processo da fibrovente na sequência. Tá? Aí, exatamente a fabricação de peças de grande dimensão. Esse é outro molde. Tá? Aí o case da fibrovente, que é o que eu vou falar. Mais um slide, por favor. Eu estava dizendo para vocês lá atrás que eu não confiei na tecnologia do Alan no começo, vi que não era muito legal. Mas quando eu acreditei em 2012, falei, não, esse é o caminho, esse caminho vai ser legal.
A gente tinha um projeto de entregar peças, essas peças são de 10 metros por 1,60 m, composta de 4 peças. O produto final tem 4 peças dessas dimensões, tá? E que eram fabricadas em RTM e RTM Light. Me dava 1000 problemas. Era um processo super complicado. Nesse processo, a gente tinha que fabricar 730 peças dessas para esse pedido. E eu não queria fabricar com o processo antigo, porque me dava 1000 problemas para montagem, era super complicado. Eu falei, eu vou mudar para o silicone. Eu cheguei com o processo no Chile, comprei o material, mandei a área para o Alan, olha, vou fazer tantos metros quadrados, então ele me mandou material, mandou um monte de coisa. Chegou os pallets na fábrica, o meu pessoal da fábrica queria me bater, porque eu estava mudando o processo, a hora que tinha que fabricar 730 peças com prazo de entrega apertado. Não, falei, vamos mudar. Importei o Alan também, levei ele para o Chile, falei, agora tem que fazer. Quando ele chegou lá, ele olhou os moldes, me chamou e falou assim, você é louco? Eu falei, não, eu nunca fiz uma peça desse tamanho. Eu falei, bom, agora o problema é seu, né? Eu fiz peça no máximo de 1,5 m quadrado. Eu falei, agora nós vamos fazer de 16. E vai ter que funcionar, cara, senão eu vou deportar você com o seu material para a Inglaterra e vou sofrer com meu atraso de entrega, mas eu confio no sistema, eu sei que o sistema funciona. E começamos. Trabalhando no inverno, o silicone não cura no inverno, a 5 graus, um frio louco, mas fizemos. Vai lá, foi louco, fizemos. Começamos a trabalhar. Depois de terminado o projeto, a gente gastou $20 mil para instalar o silicone para fazer esse projeto, e nós economizamos $240 mil no fim do projeto. O resultado de economia real no bolso foi esse. O processo que a gente mudou de RTM para silicone, o número de funcionários baixou de 45 para 22. Nós não mandamos ninguém embora, tá? Não precisa assustar, nós mudamos para outra linha de processo. As horas extraordinárias, que era uma loucura que a gente tinha que fazer, foram a zero. Eram 25% em média e foram a zero. As peças de retrabalho eram 100%, as peças que saíam de RTM e RTM Light, eu tinha que recortar, rebarbar, era uma loucura. Com o sistema de silicone, a gente lixa a beiradinha, porque eu consigo controlar o tecido na hora que eu ponho no molde. Tá? O lead time de produção de uma peça, que era 36 dias, de tanto que ia e vinha, repara e arruma e faz e não sei o quê, baixou para 5 dias. A produção diária eram 2 campanas, nós passamos para 4, com a redução de pessoal. E o peso final da campana, de 250, baixou para 180 quilos, com uma redução de consumo de resina de 35%. Aí alguém pode me perguntar, mas isso ia para onde? Bom, essas campanas trabalham no meio ácido, tá? Neblina ácida, ácido sulfúrico. Aí como foi? Não, aí nós arrumamos uma soluçãozinha para o gel, para proteger a campana e acabou. Estão funcionando. O prazo de vida útil delas é 7 anos, o normal que o mercado tem. As nossas estão trabalhando praticamente há 9 anos e vamos para 10 anos aí, sem nenhum problema, usando a membrana de silicone. Então, eu uso a camisa, trabalho com o pessoal da ANA aqui no Brasil, trabalhamos no Chile, mas eu acredito, eu vivi. Essas fotos são da minha produção no Chile nessa época. E fazemos com balde. Na primeira foto estou jogando a resina com balde, na segunda o balde está fechado. Tá? E essas são as peças que a gente fabricava. E se você olhar, a última foto do nosso lado direito é ela dentro da mineira. Essa mineira é a maior mineira de cobre do mundo e ela tem 1.048 peças dessas operando. 730 são feitas pela membrana de silicone. Aí está o pessoal sofrendo. No YouTube tem um videozinho onde eu conto essa história também, tá? Que é uma história que eu gosto de contar porque é sucesso. E depois, chegando no mercado eólico que a gente quer, tem uma fábrica de nacelles na Espanha. Tá? Nacelles é a casca do gerador eólico, que você vê por fora do gerador eólico. O pessoal chama de nacelle, o spinner chamam de bico, que é a ponta do gerador. Tá? Esse pessoal também mudou para o sistema com a membrana de silicone. Nós estivemos lá, fizemos os moldes, trabalhamos junto com eles. Na foto de baixo aparece o André trabalhando ali com eles, e a gente foi, e o que a gente fez? A gente trabalhou, eles não acreditavam também, não punham muita fé na história,
A gente fez as peças, eles mandaram fazer os ensaios mecânicos, que também não são nada simples, são bastante rígidos. Tá? E, surpresa, nós conseguimos ser melhor do que o laminado por infusão. Sem jogar plástico, sem jogar bambam, peel ply, tack tape, nada disso no lixo. A gente usa na produção com resina epóxi. A durabilidade do silicone é mais baixa, tá bom? A gente pode dizer que é bem mais baixa, 50 peças, 20 peças, depende muito, mas nós temos uma solução para aumentar e conseguimos fazer ela durar até 200 infusões, o que é bastante interessante. Aí são mais peças do sistema, o molde calibrado, depois o próprio pessoal da fábrica já aprendendo a fazer membrana, hoje eles fabricam sozinhos, a foto da esquerda, eles aplicando a membrana e depois fazendo a resina e tirando as peças. Tá? Aí tá o seu André lá, quando molecão ainda. E, interessante, eles queriam ver como é que fazia com balde. Se você olhar, você vê os outros pedaços de nacelle para trás da planta. O espanhol dizia, não acredito que funcione, não vai molhar a peça. Ué, então vamos jogar. Jogamos e funcionou. Aí ele ficou encantado e acabou mudando o processo dele. A infusão de peças de grande dimensão e complexas. Tá? Aí está um exemplo de uma peça razoavelmente complexa. Isso aí é o painel de um barco. Dá para ver que tem alguns detalhes de ângulos, cortes, encaixes, não é? E a gente faz numa peça só. Uma pura infusão eu tiro essa peça. Eu posso ter o molde multipartido, que a gente tem várias formas de fazer. Posso fazer peça grande? Está aí um cara pensando dentro da peça, que tem 49 metros quadrados, se funciona. E funciona, está aí. O sistema está funcionando. São 49 metros quadrados, não é qualquer coisa. Já é uma peça de uma dimensão bastante agigantada. Tá? Depois, na área náutica, onde a gente tem tido mais experiência, porque como comentou o colega anterior, a área eólica não é fácil de você lidar e mudar o sistema dos caras. Eu trabalhei com eles durante 10 anos. Então, assim, uma ideia do que é a cabeça do cara que fabrica, desenha e quer fabricar uma pá eólica é o seguinte, em 40 metros de pá eólica, ele te dá 5 milímetros de tolerância no comprimento. Por aí vocês podem imaginar o que é que a gente passa para fazer um bicho desse. Mas aí a gente foi para o ramo náutico e começamos a fazer prova também. O pessoal também tinha medo. E é normal o cara ter medo de não conhecer a tecnologia. Fala, não, mas vai ficar muito fino. Tem pouca resina. O cara acha que, pô, resina é a salvação do mundo. Quando, na verdade, quanto mais fibra ele tiver, melhor para ele. A resistência é muito maior. Então, nós fabricamos na Inglaterra, fabricamos na Argentina. O pessoal está mudando aí, tem outros barcos fazendo. Esse é um veleiro de competição, tá? Que estão fazendo. Se você olhar, tem umas coisas que cruzam ali as membranas. Essas coisas que cruzam são os canais de condução de resina, que a gente chama de morphing runner, que é esse que eu comentei, que eu aplico o vácuo, ele faz assim, eu ponho a resina, depois eu solto, ele faz, pof, cerrou e eu não tenho mais marca, não me deixa marca. Aí são alguns frentes de capôs de caminhão. Também a foto do detalhe mostra os morphing runner trabalhando, botando resina. Fizeram esse é na Austrália, fizeram gostou, fez o segundo, fez o terceiro e hoje a planta inteira já está trabalhando totalmente com as membranas de silicone, com a tecnologia da gente, da Alan Harper. Esse é um novo desafio, é uma prova que é recente, tá? E é o micromorphing. O que é o micromorphing? É o mesmo princípio do morphing runner, só que ele tem 5 milímetros. Então são canais bastante estreitinhos para mim poder controlar a minha dispersão de resina em pequenos espaços. Então eu consigo fazer uma injeção controlada com tempo, eu vou ajustar o que eu preciso fazer de tempo para poder fazer a injeção funcionar legal e eu vou controlando, abro um, fecho o outro, abro um, fecho o outro. Esse casquinho desse barco tem 160 micromorphings. Isso foi uma prova que a gente pagou, a Alan Harper pagou o material para fazer, né, como demonstração, como teste, como prova, e a gente foi lá no estaleiro e fez, e funcionou. O Alan quase morre, porque um sujeito de 70 e tantos anos achou que era jovenzinho. Eu já desisti de pensar que sou jovenzinho, ele ainda acha que é.
e queria ele colocar todos os 160 morphins, e no fim ele estava quase morto em vez de pôr os morphins. Né? Mas fez. Funcionou, fez a injeção, tivemos alguns probleminhas, é lógico, é a primeira vez que está se usando. Né? No YouTube também tem um videozinho que mostra bem como estão funcionando os micromorphing. É uma solução. Eu posso injetar qualquer peça, posso fazer infusão e não vou gastar zero de material auxiliar. O que reduz custo no final, né? Me reduz custo, me reduz mão de obra, faz com que eu possa trabalhar melhor, não tenho lixo, ou seja, tem vantagens assim múltiplas. E eu tenho controle, eu consigo controlar a minha infusão. Tá? Não tenho canal, não tem nada lá dentro, é só morphic. Tirei a minha membrana de silicone, todo o meu sistema de fusão foi embora junto. Tenho a peça pronta. Não estou sofrendo com lixo. Tá? Não estou sofrendo com rebarbação. Que é o que é mais importante que as pessoas precisam entender, é que no mundo que a gente vive, quanto menos lixo a gente gerar, melhor. Tá? Com esse sistema, eu consigo fabricar peças comuns e correntes, em molde comum e corrente. Eu consigo fazer uma aba no molde que já existe, tá? Faço silicone e produzo a peça. Com um ângulo negativo, o que você quiser. Contra-saída. Um capô de trator, por exemplo, cheio de contra-saída, a nossa parceira Agrale faz um molde e faz de festa. E economizou qualquer área também e saiu muito mais barata a produção deles. É um case de sucesso que a gente também tem lá no canal do YouTube. Se você quiser dar uma olhada lá, tem bastante coisa para ver. Tá? Essa é a novidade que a gente tem, o micromorphing. Nós aqui no Brasil estamos recebendo, está vindo, estamos importando, porque o Alan, antes de provar, ele não deixa ninguém pôr a mão. É bastante ciumento o rapaz. Então ele provou, funcionou, e agora nós estamos trazendo para montar uma pele com demonstração, uma aplicação. O silicone. Aí está uma sequência que você pode ver no vídeo lá, né? Ele vai mostrando aí como vai entrando toda a resina. Tá? Você vai controlando, você tem como controlar. Aí o barco falando do vídeo no YouTube. Te vender silicone. Eu vou te vender uma tecnologia de fabricação. Eu vou te mostrar como você pode fazer. E os seus moldes, se tem problema, eu vou te ajudar a solucionar o problema. Durar muito mais. Se você tratar bem da membrana e não tiver dando tranco exotérmico nela o tempo inteiro, você vai conseguir bastante. No epóxi, que é diferente, a gente fala em 50, alguma coisa pelo estilo, mas a gente tem material para recuperar, porque quando ela começa a queimar, a gente tem um material que eu recupero a película do silicone e consigo chegar com ela até 200 peças. Como os nossos companheiros já falaram, e com 20 peças você paga a membrana, então a gente consegue ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Um casezinho tá na YouTube, tá? E a pergunta é, sua empresa está pronta para a nova demanda do século XXI? Em produzir sem produzir lixo, sem gerar resíduo e produzir com qualidade, com menor peso? Isso é. Fabricante eficiente de compósitos. É o que a gente busca, é o que a gente está tratando de fazer. Acesse o nosso canalzinho no YouTube, deixa eu sair da frente se você quiser fotografar o QR, tá?
E aí você vai ter, a gente está sempre subindo coisa, toda novidade, tudo que a gente aprende, porque cada vez que a gente visita um cliente, vai fazer alguma coisa, e tem muita surpresa boa nessas visitas. E tudo isso a gente procura gravar um vídeo, divulgar, para que todo mundo possa conhecer. A ideia é difundir o trabalho, tá? O mercado é gigantesco, a nossa competência é com aço, com alumínio, com ferro, e não com o resto do pessoal dos compósitos. Nós queremos fazer eu, pelo menos, considero assim. Eu acho importantes contar como que as coisas foram resolvidas. Então, muito boa apresentação. Nós temos algumas perguntas. Qual é o limite para o uso da moldagem com contramolde de silicone? Olha, eu diria que não tem limite. Eu acho que é uma tecnologia que está em evolução, né? Se a gente olhar, ela é recente, ela não tem 10 anos, que realmente funcionou, existe há mais tempo, mas que funcionou tem 10 anos. Então, ela é uma tecnologia que eu acho que ela não vai estar longe de chegar no limite dela. 30 metros, a gente já tem gente fazendo pás com essa máquina, com silicone. Eu não posso declinar o nome do homem porque ele vai me bater, mas já tem gente fazendo pás, já tem peças muito grandes sendo feitas, companhias bastante grandes estão mudando 100% para a produção com para aumentar a vida útil de 50 para 200. A gente tem um tratamento que é um tratamento químico, é um produto que a gente aplica quando a membrana começa, no popular, fica branquinha, queimar. Ela começa a perder a tonalidade azul e fica branca, a gente aplica isso e recupera a superfície da membrana para mais 50. Eu vou ter que fazer tratamento a cada 50 e vou conseguir recuperar. Isso faz parte do pacote tecnológico que a gente tem. Tá. Vocês mantêm assistência técnica durante a vida do silicone? Como que funciona essa questão da assistência técnica com as membranas de silicone? Olha, a gente está no mercado, tem equipes para fabricar, tem técnicos para atender e a gente está à disposição. Já há vários casos de problemas de membranas, por exemplo, que sofreram cortes, sofreram acidentes e a gente vai lá e resgata a membrana. Tá? Não só resgata, o mais importante, a gente vai lá e te ensina como resgatar. O que você tem que fazer. Então, a assistência técnica com relação às membranas que são da gente, que são da Alan, com sistema e tecnologia nossa, é permanente. Tá? A gente tem equipe técnica permanente. E como que é feito o contramolde? Fabricamos o contramolde. A gente empresta a máquina, inclusive, para você fazer. Mas nós treinamos, podemos fabricar e podemos treinar seu pessoal para que vocês fabriquem. Tá ótimo. Chico, muito obrigada. Novas perguntas eu vou encaminhando por e-mail. Okay. Prazer ter todos vocês, né? Você, o André, toda a equipe, o Alan Harper essa semana, né? Então foi uma semana muito e sempre que puder, participe sim dos nossos eventos. É uma contribuição, a tua experiência é muito valiosa. Tá bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e esperando que a gente tenha outras oportunidades como essa de continuar disseminando tecnologia, conhecimento, passar o que a gente viveu.